O estudo de hoje trata sobre a marca da besta, o selo da besta. Marcas ou selos são utilizados normalmente para autenticar documentos, para validar decretos, para validar também contratos, para atestar qualidades, para afirmar, para declarar propriedade. Podemos ver os animais eram marcados, ainda são marcados, com a marca do dono. Quando se vê aquela marca no animal, sabe de quem é o dono daquele animal, a quem pertence aquele animal. A marca da besta, irmão, será o sinal da aceitação da blasfêmia. Será o sinal de filiação à Babilônia. Será o sinal de pertencimento ao sistema político-religioso antagônico ao povo de Deus, àqueles que são fiéis à sua palavra. Como a Bíblia diz, irmãos, que vai ser aplicada, então, esta marca ou este sinal? Apocalipse 14, 9 diz que vai ser aplicada na mão e vai ser aplicada na testa, na mente. O que significa a marca aplicada na mão? Significa, irmãos, que as ações do dia a dia vão estar comprometidas ou vão estar alinhadas com esse poder político religioso. O comportamento, o modo de vida. Não há ainda aí alguma questão ideológica, de decisão, de pensamento. Não, simplesmente vão fazendo, vão executando como é mandado e vão assim executando. E a marca na mente, o que significa? A marca na mente, irmão, significa uma aceitação ideológica, uma aceitação conceitual. Na mente, a Bíblia fala a mente também, ou no coração, na nossa razão. A marca na mente significa um assentimento das propostas de Babilônia, das propostas desse poder político religioso e a defesa desses conceitos que são contrários à palavra de Deus. Como é que vão ser identificados, então, agora, os que são do povo de Deus? Aqueles que não vão ter este selo, essa marca da besta. Apocalipse 14, 12. Já lemos muitas vezes este verso neste trimestre. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. É uma perseverança, eles vão perseverar, ainda que afligidos, ainda que perseguidos, eles vão perseverar. Mas o que eles fazem? Eles guardam os mandamentos, todos os mandamentos, irmãos, todos os mandamentos, inclusive o quarto mandamento, aquele que fala sobre o sábado. E tem a fé de Jesus. Isso é, o que é a fé de Jesus? É ter uma fé semelhante à fé de Jesus diante das provações. Uma fé que implica na total fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, independente das provações. Nós cremos, irmãos, e a Bíblia diz que no futuro vai haver uma falta de liberdade e perseguição. Perseguição àqueles que buscarem fazer a vontade de Deus conforme está nas Escrituras. Vejam o texto da nossa lição. Um dia serão aprovadas leis anulando a liberdade religiosa. Os que forem fiéis à Bíblia e ao sábado serão rotulados como inimigos da união e do bem da sociedade. Veja agora o texto da senhora White no livro Grande Conflito. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como se estivessem comprometendo as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo o juízo de Deus sobre a terra. Será declarado que suas objeções são teimosia, obstinação e desprezo à autoridade. Serão acusados de deslealdade ao governo. Veja, irmãos, nós estamos agora falando do tempo do fim, de uma época de crise, onde as crises implicaram na eleição ou na escolha de um governo totalitário, de caráter religioso e político para resolver as questões da terra. E agora, irmãos, à medida que essas questões, essas crises não se resolvem, quem serão os culpados?
os culpados, ou aqueles que serão acusados da culpa, são aqueles que não fazem segundo a ordem deste poder totalitário. Nesse sentido, irmãos, aqueles seres humanos que buscarem fazer a palavra de Deus, buscarem obedecer à palavra de Deus, vão ser acusados de subversivos, vão ser acusados de criminosos e serão, então, acusados de deslealdade ao governo e, dessa forma, ficar sujeito às penalidades desta situação. A Igreja Romana, estou lendo ainda o texto da nossa lição, a Igreja Romana afirma que o domingo é a marca da sua autoridade eclesiástica. Veja aqui o texto tirado do The American Catholic Quarterly Review, de janeiro de 1883. Claro que a Igreja Católica afirma que a mudança foi um ato dela, e o ato é uma marca do seu poder e autoridade eclesiástica em questões religiosas. Quando a Igreja Católica afirma isso, irmãos, afirma com razão, porque todos os crentes, todos, quase a maioria, a grande maioria, ou melhor, não quase a maioria, a grande maioria, adota o domingo como dia de guarda, um dia que foi mudado pela igreja, e a igreja se envaidece disso, a igreja romana se envaidece disso, falando assim, esta é a marca da minha autoridade, a marca da autoridade eclesiástica da igreja de Roma. No futuro, numa crise internacional, o mundo enfrentará uma transformação política, social, religiosa e moral radical, em que a observância do domingo será imposta e em seguida se tornará a marca da besta. Quero parar aqui um pouco, irmãos. O domingo não é ainda a marca da besta. O domingo é o dia de guarda na maioria dos cristãos e é o dia que foi mudado pela Igreja Romana, mas ela ainda não é, a observância do domingo não é obrigatória. Quando se tornar obrigatória, aí então o domingo será a marca da besta. Não vamos hoje falar, irmãos, que os irmãos de outras denominações que guardam o domingo, que se reúnem no domingo, estão com a marca da besta. Não existe ainda a marca da besta. A marca da besta é para os dias finais, próximos da volta do Senhor Jesus Cristo, quando a obrigatoriedade da observância das leis da Igreja Romana se fizer presente. A Bíblia não diz como tudo vai acontecer, mas apresenta esboços que mostram que o clímax do conflito se dará em torno da adoração à besta ou ao Criador, e que o sábado terá um papel fundamental. O que diz o sábado, irmãos? O que diz o mandamento do sábado? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, porque o Senhor fez o mundo, fez tudo o que dá em 6 dias, e no 7º dia descansou, abençoou e santificou. Este é o dia, irmãos, que mostra a lealdade ao Criador. E é esse dia, então, irmãos, que vai se tornar, que é o sinal de Deus, o selo de Deus. Quanto à marca da besta, irmãos, ela será a contraposição do dia do sábado, portanto, o domingo. Um dia implantado pela igreja romana, não pela Bíblia. Um dia que mostra a quem é que nós vamos estar submetidos. Submetidos, como disse o texto aqui, à força, ao poder da igreja romana, e não segundo a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente esteja sempre preparado para ver quando as coisas acontecerem. Por isso que tem as profecias. As profecias estão aqui para que quando acontecer, a gente saiba que o dia do Senhor Jesus está próximo. E isso deve ser, irmãos, para nós, não um motivo de apreensão, mas um motivo de alegria, porque a volta do Senhor Jesus Cristo porá fim a todas essas infidelidades e dará o galardão àqueles que aceitaram ao Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Portanto, irmãos, vamos estudar as profecias. Vamos estar vigilantes com os tempos, com os acontecimentos. Mas vamos estar felizes, aguardando a breve volta do Senhor Jesus.